Recebendo mais uma vez a presença do deputado estadual Emanuel Pinheiro, do PR. Deputado, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Pela segunda vez aqui comigo, né? Pela segunda vez, Aguinaldo. Um prazer enorme. Pela segunda vez, prazer é todo nosso. Aliás, a sua vinda aqui ela é importantíssima nesse momento. Nós estamos ouvindo falar muito de impeachment aí, né? Há quem diga que dia 15 agora de março, uma grande manifestação vai acontecer. Movimento nacional, né? Movimento nacional, a exemplo do que aconteceu agora domingo com o panelaço aí. O senhor acompanhou essa movimentação aí do povo brasileiro em algumas cidades do Brasil? Isso, acompanhei pela mídia. É. Isso. Bom, agora Mato Grosso também pode viver um momento, eu diria que único, quando se cogita da possibilidade de ouvir a população através do plebiscito no que diz respeito à continuidade das obras do VLT, das mudanças, das alterações desta obra tão importante. E o senhor está encabeçando, junto aos demais colegas, chamando a atenção da opinião pública para a realização desse plebiscito, para definir VLT continua ou não, ou muda para BRT. Como é que está o andamento e do porquê dessa iniciativa? Bem, Aguinaldo, é muito importante a gente estar num programa popular e de credibilidade como programa Comunidade, sob o seu comando, para que possamos esclarecer à população a iniciativa da nossa ideia que estamos colocando em discussão. Não é nada goela abaixo. Sim. É apenas uma preocupação de começar a adotar um novo costume político em Cuiabá, na Baixada Cuiabana e em todo o Mato Grosso, que é o de ouvir a população. A população, ela não tem sido ouvida, o povo nunca é chamado a opinar. E quando é chamado, é natural que estranhe. Porque é uma novidade, é uma quebra de paradigmas e, apesar de estar na Constituição do Estado há 26 anos, que em Mato Grosso podemos convocar até 5 plebiscitos ou referendos, que são modos de consulta popular, por ano, Mato Grosso nunca utilizou dessa experiência democrática, participativa, extremamente salutar. A nossa ideia de se fazer essa consulta popular, ela veio pelo seguinte fato. Quem está dizendo que está repensando se vai dar continuidade à obra do VLT, não sou eu, é o próprio governo do Estado. É o próprio governador Pedro Táxi, que em várias entrevistas, principalmente nos últimos dias, tem demonstrado a sua preocupação e através de palavras suas mesmo, ou do próprio secretário da Casa Civil, Paulo Táxi, tem demonstrado que é uma realidade paralisar, ou seja, continuar paralisadas as obras do VLT e poder repensar em voltar para o BRT ou para qualquer outro modal ou não fazer mais nada. Está na mídia, eu tenho até uma matéria da Gazeta de ontem, tem uma outra do site Media News de hoje, que o próprio governador Pedro Táxi reconhece isso e defende a nossa proposta de plebiscito. Qual foi a nossa ideia, Aguinaldo? Se o governo não decidir, se o governo não der sequência, continuidade às obras do VLT e resolver voltar para o BRT ou buscar um outro modal, eu mantenho a proposta do plebiscito e o povo tem que opinar. Agora, se o governo vier a público e dizer, não, tomamos uma decisão política, vamos levar adiante o VLT, e o VLT vai ser o modal que o governo abraçou e vai até o final, vamos concluir as obras. Eu retiro a proposta do plebiscito. Tem umas questões aí que realmente ainda não estão claras para a população. Eu me lembro bem, ao conversar com o secretário-chefe da Casa Civil, Dr. Paulo Táxi, numa entrevista ao vivo aqui no programa, o Dr. Paulo Táxi foi muito sincero, disse, olha, Aguinaldo, a situação do VLT é muito complicada, porque por conta da maneira como conduziram esta obra. É uma obra bilionária, uma obra orçada primeiramente no montante de 1.477 milhões, depois com os aditivos essa obra já está perto dos 1.700 bilhões de reais. E ele me disse da preocupação que se nós formos pegar o VLT e começar a obra daqui para frente, do jeito que ela está, essa obra vai terminar daqui a 2, 3 anos e é complicado, porque nisso os valores podem ser ainda mais... Ultrapassar os 2 bi. Pode ultrapassar e pode chegar à casa dos 2,5 bilhões de reais. Exato. Por isso que a minha preocupação é procedente, Aguinaldo.
Uma obra dessa envergadura, que já está aí rasgando Cuiabá e Várzea Grande de ponta a ponta. Símbolo tá virando o símbolo do descaso, porque ela está paralisada, Sim. atrapalhando o trânsito e constrangendo a população, irritando e indignando a população de uma forma geral. Se não for para dar continuidade a ela, se o governo decidir que não tem condições de dar continuidade ao VLT, a população tem que ser ouvida. Muito dinheiro já foi investido, como você falou, cerca de R$1 bilhão. E muito dinheiro ainda terá que ser investido, Sim. ou seja, cerca de mais ou menos R$1 bilhão. Então, uma decisão dessa natureza, o governador Pedro Táxi não pode tomar sozinho. Essa obra impacta a vida de milhares de cuiabanos, de vazegrandenses, que eles têm que ser ouvidos caso o governo resolva não concluir o VLT. Se o governo resolver concluir o VLT, eu repito, eu retiro a minha proposta de consulta popular, de plebiscito. Agora, se o governo decidir que o VLT não será possível e ele está pensando em, por exemplo, voltar para o BRT, aí, Agnello, por tudo isso que nós estamos aqui falando, a população tem que participar, tem que ser ouvida e só a soberania popular, só a vontade popular tem legitimidade para decidir o destino de uma obra tão importante para a população cuiabana e vazegrandense. Mas tem umas questões aí que precisam estar mais claras. Eu volto a falar desse ponto, porque já foram gastos mais de 1 bilhão, Isso. quase 1 bilhão e 100 milhões de reais já com esta obra. Já foram pagos praticamente 85% dessa obra e apenas 25% dela ficaram prontas, segundo as análises, as avaliações que foram feitas até aqui. Recentemente, o governo apresentou um relatório, uma auditoria feita especificamente com relação à VLT, e o governador Pedro Táxi encaminhou para os órgãos competentes para que possam ir a fundo nas investigações, porque há, obviamente, indícios de superfaturamento e algumas irregularidades gravíssimas, diga-se de passagem, envolvendo não só as empreiteiras, mas também agentes públicos, como até mesmo o próprio governador Silval Barbosa. Esta auditoria, porque para a população poder dizer se quer ou não, ela precisa saber, conhecer todo o processo. Isso. Ela precisa conhecer, né? Porque até para poder dizer se quer que continua ou não. Aí que está, Agnello. A população vai ter acesso a isto, estas informações detalhadamente, o que é VLT, o que é BRT, porque já foram gastos também, deputado, quase 500 milhões de reais só com os vagões. Aonde que vai esse material? O que vai fazer com ele? Eu concordo. Por isso que para aquele telespectador que está chegando agora, possa entender a nossa proposta. Se o governo do Estado decidir pela manutenção para concluir o VLT e que o modal e que o sistema de transporte coletivo de passageiros de Cuiabá e Várzea Grande vai ser o VLT, eu concordo, é o que queremos, eu retiro a minha proposta de plebiscito. Agora, se o governo demonstrar que não será possível pela condição financeira, pela condição técnica ou pela execução da própria obra, que não será mais possível concluir o VLT, aí a população tem que ser ouvida e vai ser discutido, inclusive para onde vão os vagões, o que vai se fazer com mais de 1 bilhão que já foi gasto, como que vamos rebentar toda essa estrutura que já foi feita. Então isso tudo será discutido em um plebiscito. Eu quero até te passar aqui a minha proposta. Sim. Como é um plebiscito? Sim. Se ele for aprovado, Sim. democraticamente estamos discutindo com os colegas deputados. Certo. A maioria já está apoiando, mas queremos ouvir também a população e ouvir o governo, segmentos organizados da sociedade. Se ele for aprovado, se o governo resolver não continuar o VLT, aí eu peço o plebiscito para a população dar a palavra final. Aí aprovou o plebiscito, o presidente da Assembleia comunica ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral que a Assembleia está convocando um plebiscito para o modal o sistema de transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande, da região metropolitana. O presidente do TRE tem de 60 a 90 dias para convocar o plebiscito. Geralmente é 60 dias. Desses 60 dias, ele baixa uma resolução, aonde 30 dias será de campanha maciça de mídia. Certo. Semelhante a uma campanha eleitoral, no horário nobre. 20 a 30 minutos diariamente. Explicando todo o processo. 10 a 15 minutos para a corrente que defende o VLT, 10 a 15 minutos a corrente que defende o BRT.
Isso diariamente por 30 dias consecutivos, além daquelas inserções de 15 a 45 segundos, também nos horários nobres. A custo de quanto isso? Aí, nesse período, vai ser debatido profundamente o que é o VLT, o que é o BRT. O governo vai poder explicar por que que não quer, não pôde, não é que não quer, por que que não decidiu não concluir o VLT, o que vai fazer com aquilo que já foi investido. Ou seja, a população vai tomar ciência de tudo e vai conhecer profundamente o sistema e vai poder dar a palavra final. Não, o governo tem que continuar com o VLT ou não. O governo está autorizado a partir para Quanto vai o BRT. custar esse processo, caso ele venha a acontecer? O custo de toda essa operação? Com base numa declaração do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Sim. Desembargador Juvenal, as eleições de 2014, o voto em Mato Grosso, com as Sim. suas distâncias e dificuldades de logística, saiu a R$ 7,00 o voto. Certo. Então, aqui na Baixada, como o plebiscito vai ser só em Cuiabá e Várzea Grande, Sim. que são as duas regiões atingidas, afetadas, beneficiadas pelo modal, vai ficar em torno mais ou menos de R$ 4,00. Então, você multiplica 4, eu estou vendo falar em 4 milhões, 5 milhões, não, a média vai ficar em torno de 4, R$ 5,00. Vamos arredondar para R$ 5,00. 5 vezes 600 mil eleitores, que é o eleitorado de Cuiabá e Várzea Grande aproximado, cerca de 3 milhões de reais, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, seria o custo de uma consulta popular dessa natureza. Quem pagaria este valor, esse montante de 3 milhões, 3 milhões e meio, 4, enfim? Quero ressaltar que esse recurso é um recurso carimbado da Justiça Eleitoral, tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral, como pelo Tribunal Regional Eleitoral. O último plebiscito que tivemos no estado do Pará, quando o povo foi às ruas decidir se queria a criação do estado do Tapajós ou não, o 70% foi custeado por uma verba carimbada do Tribunal Superior Eleitoral e 30% foi custeado por uma verba carimbada do Tribunal Regional Eleitoral. Então, é uma verba que já existe lá para democracia participativa, para consulta popular, que se não for usada em Mato Grosso, em Cuiabá e Várzea Grande, vai ser utilizado em outro estado da federação que queira consultar a população, que queira implantar aí a democracia participativa. Bem, é claro que nós estamos falando aqui de forma, obviamente, hipotética, porque pode ou não acontecer, esse assunto vai discutir, mas antes o senhor vai ter que convencer os seus outros colegas Isso. da Assembleia Legislativa. Até agora o senhor tem 9 deputados. 11. Já subiu para 11. Agora o deputado Wagner Ramos e o deputado Eduardo Botelho Certo. já manifestaram apoio. Certo, então o senhor tem 11, mas o senhor tem ali opositores, eu não diria nem opositores, mas algumas críticas foram pelo tecidas, contrário. né? Como é o que é caso, bom, por o que é exemplo, bom, que é bom. do deputado Pedro Satélite, disse que o senhor está chegando tarde, que isso daí, se tivesse que acontecer, ou fiscalizar ou fazer, tinha que ser feito pela Assembleia anteriormente. E já o Zé do Pátio, do Solidariedade, disse que o senhor está sendo até, de certa forma, ridicularizado com essa iniciativa, com a apresentação desse projeto. Se o senhor não conseguir apoio na Assembleia, vai ficar difícil para dar continuidade nessa discussão. É democrático. Eu fico espantado, Agnello, com o medo de se chamar a população, de se consultar a população. Por que tanto medo do povo se manifestar? Os deputados querem só eles resolverem o destino de milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo. Não tem um deputado que não tenha 2 ou 3 carros em casa. O deputado não anda de ônibus, não vai andar de VLT ou de BRT. E eles querem decidir sozinhos a vida de milhares de pessoas que dependem do transporte coletivo de passageiros. Temos que baixar a bola de alguns deputados, eles têm que botar o pé no chão, é bom ouvir o povo tem que ser consultado sim. Eu concordo que essa consulta poderia ter sido feita lá atrás, mas não foi feita. E vamos repetir o erro agora que aconteceu um fato novo. É o governo que está dizendo que talvez não seja mais possível fazer o VLT. E eu vou ficar quieto, não vou chamar a população para ser ouvida. E se o governador deliberadamente falar, não, vai ser BRT, e aí? O que a Assembleia vai fazer? Um monte de deputado vai ficar lá discursando, falando, se solidarizando, sem consultar a população que é mal interessada? Então, esse fato só foi possível voltar novamente à cena, ou seja, uma consulta popular,
porque o governo está repensando em não dar continuidade às obras do VLT. Repito, se o governador decidir concluir o VLT, eu retiro a proposta da consulta popular, eu retiro a proposta do plebiscito. E quanto ao deputado Zé Carlos do Pátio, quem saiu ridicularizado na avaliação popular foi ele, em Rondonópolis, não foi eu, né? Então, quem entende ser ridicularizado pelo povo é o meu colega deputado Zé do Pátio, que nós estamos até o ajudando a resgatar aquela credibilidade de outrora, mas assim fica difícil, né? Querer evitar uma consulta popular, querer ir contra se ouvir a população, não é postura de um deputado moderno, antenado com o povo, ligado ao sentimento popular. E, ironicamente, todos os deputados não precisam de VLT ou de BRT para se locomover. Todos têm carros, 2, 3 carros, 4 carros em casa, motoristas, conforto absoluto, e eles é que querem sozinhos decidir o que é melhor para a população, caso o governador Pedro Taques resolva não concluir o VLT. Só para a população entender, você que está nos assistindo agora, na época tudo encaminhava para o BRT, é um ônibus rápido, né, ao custo da ordem de 360 milhões de reais, dinheiro este a fundo perdido que o Estado de Mato Grosso não ia nem bancar, né? Isso. Mas aí foram para a Europa, conheceram outros países, andaram na Europa de VLT e de lá vieram com a proposta de VLT ao custo de 1.477 milhões. Né? Realmente, se tivesse, eu imagino que se ouvisse a população na época, a opinião seria contrária. Saindo da questão do plebiscito, eu acho que já ficou claro aqui o seu posicionamento. Isso. Né, como parlamentar. Eu queria até passar para você, Agnello, a cópia do meu projeto de decreto legislativo. Certo, tá? ok. Que é até para você entender exatamente assim, todos os detalhes do que é uma consulta popular, de todo um processo de uma consulta popular, e as declarações apoiando o plebiscito do governador Pedro Taques. Certo. E algumas declarações do governador e do secretário da Casa Civil, Paulo Taques, dizendo que talvez o VLT não... O secretário-chefe da Casa Civil, doutor Paulo Prado, ele... Paulo Taques, melhor dizendo, ele realmente já se mostrou preocupado... Que talvez não seja mais possível concluir o VLT. Então, é verdade. Também passa às suas mãos. Ok, obrigado. Vamos falar sobre CPI na Assembleia Legislativa. Os 24 deputados assinaram, né, recomendando, obviamente, a CPI das obras da Copa. A discussão agora é quem vai presidir essa CPI. Há uma ala que sugere que essa CPI seja comandada pelos novatos. Há uma outra ala que sugere que essa CPI seja mesclada com deputados mais experientes, como é o caso do senhor, por exemplo, e de alguns outros colegas lá. Afinal de contas, como vai se iniciar essa CPI? E qual vai ser, de fato, a finalidade dela? Porque existem duas CPIs, deputado. Uma é aquela CPI que surge para poder calar uma população ou uma intenção e ela caminha de forma que não vira em absolutamente nada. E há a CPI de fato de direito, que é aquela que vai a fundo. Qual a sua avaliação e o que o senhor pensa a respeito disso? Bom, inicialmente eu quero dizer que eu estou bem satisfeito com os órgãos de controle externo, especialmente. O governador Pedro Taques determinou uma auditoria através da Controladoria Geral do Estado, que emitiu um relatório que foi divulgado amplamente pela imprensa na última semana e encaminhou todos esses procedimentos para o fórum competente, que é o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Controladoria Geral da União, certo? Tribunal de Contas da União, enfim, outros órgãos de controle externo, que são o fórum competente para Caixa Econômica Federal, então, que é o fórum competente para investigar, para apurar esses indícios de irregularidades, ou de desvio, ou de desperdício do dinheiro público. Então, eu acho que essa seara já está sendo bem feita. A Assembleia entrar numa CPI, precisaríamos ver o fato específico, entendeu? E como que a Assembleia vai trabalhar em comum acordo com os órgãos de controle externo e até interno mesmo do próprio governo do Estado.
Então, essa que é a minha preocupação, para que a CPI não acabe expondo a Assembleia, a população comece a perguntar para que a CPI, se já está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Caixa Econômica, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral do Estado, para que a CPI, para virar em pizza, para não acontecer nada. E a CPI, o sentimento da sociedade, da própria imprensa, é que a CPI só não vira em pizza se ela condenar alguém. E se ela não condenar? E se nas investigações não condenar esse, condenar aquele? Então é muito complicado, tem que ter muito cuidado para não expor mais ainda a imagem da Assembleia. Então eu defendo que essa CPI caminhe de mãos dadas com os órgãos, as instituições de controle externo, que a maioria, toda, o Tribunal de Contas do Estado, que eu até esqueci de falar aqui também, todos eles já estavam acompanhando desde o início as obras, todo o processo preparatório de licitação de todas as obras da Copa e de execução, e todas elas têm uma equipe técnica qualificada, tem credibilidade para poder investigar, para poder dissecar minuciosamente cada denúncia e de forma transparente e clara para a população. Então, acho que a CPI da Assembleia não pode se descolar dos órgãos de controle externo, que já estão com toda a documentação em mãos desde a época, que Cuiabá foi escolhido como sede da Copa do Mundo e se vislumbrou essa possibilidade de investimento na nossa região. E aí sim, eu acredito que a CPI vai ser uma CPI propositiva. Caso contrário, eu me preocupo muito que ela possa se tornar, ela possa virar pizza e ser mais um instrumento de desgaste para a Assembleia Legislativa. O senhor tem se colocado, de uma certa forma, eu não diria oposicionista, mas o senhor tem feito alguns discursos, de certa forma até dura, contra alguns posicionamentos da nova mesa diretiva da Casa de Leis, em especial no que diz respeito a essas mudanças que estão sendo propostas dentro da Assembleia Legislativa, corte de funcionários, redução de gastos. Enfim, o senhor até travou aí uma discussão um pouco mais acalorada com o deputado Botelho, que está à frente dessa comissão. Por que essa sua insatisfação com essa movimentação que se propõe a fazer essa nova mesa diretora? Agnello, se tivesse uma movimentação, se tivesse uma mudança em curso, eu sou o primeiro a apoiar e estar junto. E toda movimentação e toda mudança, ela tem que ser precedida de transparência, justiça e bom senso. O que não podemos mesmo que sem querer, mesmo que de forma inconsciente, vamos levar por esse lado, até porque eu acredito na boa intenção do presidente Guilherme Maluf, mas mesmo que de forma inconsciente, nós não podemos brincar com vidas. Por trás de cada salário, de cada servidor comissionado, existe uma família. A média de tempo de casa dos servidores comissionados da Assembleia é de 10 a 15 anos. Se até hoje não se convocou concurso público para essas vagas, não é culpa deles. Eles trabalharam e sempre tocaram a Assembleia com muita dignidade, muito suor e muita hombridade. De uma hora para outra, eles se viram na rua, sem direito ao salário do mês. Pensa bem, você é um assalariado, pai de família, a família dependendo daquele sustento, sem um aviso prévio, sem te pagar os direitos, mesmo que são direitos limitados, porque você é um comissionado, certo? Então, o que seria o 13º proporcional, férias, etc., você se viu na rua e sem salário. Num total desrespeito a 10, 15, 20 anos de casa. E o que é pior ainda, todo esse tempo de casa que você trabalhou com afinco e dedicação, você é colocado numa vala comum de fantasma, de servidor à toa, que não faz nada e que é um parasita do dinheiro público. Ora, temos que separar o joio do trigo. A maioria esmagadora desses servidores trabalharam e trabalham muito. Tanto é que a Assembleia está trabalhando meia boca até hoje. Ela está parada, ela parou o mês de fevereiro inteirinho, por quê? Porque esses servidores trabalhavam. Eram servidores dedicados, cumpriam a hora, batiam um ponto. Que o comissionado, todo servidor comissionado sabe que pode ser exonerado a qualquer momento, ele sabe. Mas respeite o tempo e a vida do servidor. Ou seja, eu vou exonerar todos os servidores, então comunique com antecedência. Dê aí 60 ou 90 dias para ele recompor a vida dele, pague o seu salário,
pague os seus direitos e dispense todos os servidores. Ou então, defina os critérios de quais são aqueles que vão retornar e como que vai ser feito esse retorno. Hoje virou uma loteria esportiva. Os servidores estão ali em total angústia, em total desespero, não sabem se vão ser mandados embora definitivamente ou não. Os que foram mandados embora avisaram que talvez possam ser chamados, não sabem se vão ser chamados, estão sem salários, alguns já foram chamados, outros não foram, ou seja, cria uma instabilidade e você não consegue tocar a sua vida para frente, até porque, como eu disse, a média é de 10 a 15 anos de casa. Então, eu me pus de forma solidária. Eu conheço servidores, eu estou no 4º mandato de deputado estadual. E digo para você, Guilherme, não tem uma indicação minha. Eu não indiquei nenhum desses comissionados, mas reconheço a luta, o labor, o trabalho deles. Certo. Eu quero só que sejam tratados com respeito, com transparência. Já tivemos uma reunião da comissão, o deputado Botelho, o deputado Guilherme, já estamos redirecionando essa questão e quero aqui, até de público, dizer que o presidente e o primeiro vice-presidente, o deputado Guilherme e o deputado Botelho, respectivamente, entenderam que deve realmente anunciar e agora estamos esperando para essa semana um anúncio definitivo de qual será o destino desses comissionados e qual será a decisão final da mesa diretora. Será por conta disso que... Porque nas últimas horas agora, a mesa diretiva oficializou a prorrogação do concurso público por mais um ano. Né? Isso foi até uma solicitação nossa, uma solicitação minha também. Essa prova foi realizada em 2013. Isso. E há expectativa, ou pelo menos havia expectativa, da colocação desses aprovados já no ano passado, em 2014, que foi uma promessa feita e que não foi cumprida. Isso. E agora, entra 2015, a expectativa veio à tona novamente e a prorrogação agora por mais um ano. Inclusive eu solicitei, eu que pedi Sim. oficialmente essa prorrogação à mesa diretora para que a mesa possa ter um tempo. Não adianta decidir nada do dia para a noite. Agora que a mesa está tomando pé da situação. Por isso, a intempestividade de ser exonerado, de passar o canetaço aí, prejudicando a vida de milhares de servidores e de centenas de servidores e do próprio funcionamento da casa. Temos que estudar, e a mesa já está fazendo isso, já determinou, e o deputado Botelho coordena essa comissão que eu faço parte, que possamos fazer essa reforma administrativa de modernização da máquina, um equilíbrio absoluto entre concursados e comissionados, ou seja, qual que seria esse equilíbrio para o melhor funcionamento do Legislativo? 70% de concursados e 30% de comissionados, 70% de efetivo e 30% de comissionados, mas tudo isso demanda tempo, Agnello. Você não vai fazer isso em fevereiro e março. Você vai levar pelo menos 3, 4, 5 meses até o meio do ano e olhe lá, para ter esse levantamento, apresentar aos deputados e apresentar à sociedade. Então foi essa intempestividade, eu acho até que vontade de acertar demais e querer dar uma satisfação imediata à sociedade acabou ocorrendo, acarretando essas injustiças, mas que precisam ser reparadas e vão ser reparadas com o aval de todos os deputados. Há um clima de descontentamento ali de colegas dentro da Casa de Leis. Há quem diga que a situação hoje dentro da Assembleia Legislativa não é de cordialidade entre os deputados, muito pelo contrário, há muita gente zangada. O senhor concorda com essa situação? Está realmente acontecendo isso dentro da Casa de Leis? Nós vamos ter aí alguns meses aí de lutas sendo travadas pelos corredores da Assembleia Legislativa, deputado? Não, pelos corredores não, mas no plenário com certeza. Na tribuna da Assembleia Legislativa, com certeza, muitas lutas serão travadas com base no diálogo, no debate intenso, nas ideias. O parlamento é para isso mesmo, para debater. É a contradição, é a divergência de ideias, certo? De forma salutar, democrática, certo? É que faz o parlamento crescer, se aproximar cada vez mais da sociedade. E eu vejo essa vontade de todos os colegas deputados, tanto daqueles que foram reeleitos como daqueles novatos, que entraram, e eu incentivo e muito que o debate se amplie bastante e possamos tomar conta da tribuna da Casa do Povo mato-grossense e possamos ser aquele parlamento de grandes debates, de grandes temas e de grandes ideias que envolvam, que interessem a sociedade mato-grossense. Só para encerrar, não apresentando provas, é claro, mas nós vimos agora, na 5ª fase da Operação Ararate,
a esposa do Júnior Mendonça, ela citou o nome do presidente Guilherme Maluf, do PSDB, como participante daquilo que ela entende como um esquema de facilitação dentro da Casa de Leis. Como isso foi recebido, volto a dizer, muito embora ela não tivesse apresentado nenhuma prova, apenas foi uma denúncia. Como vocês receberam isso na Casa de Leis? A minha visão, Agnello, até como advogado, a minha formação é jurídica, como professor de direito constitucional, é de sempre dar a presunção da inocência, não só para um colega, mas para qualquer cidadão. Essa é uma conquista da Constituição da República, é uma cláusula pétrea, é um direito inalienável do cidadão. Ele só pode ser considerado culpado depois do trânsito em julgado de uma ação penal condenatória, ou seja, ele vai usufruir de todo o direito do contraditório e da ampla defesa. Claro. Então, sem essas provas, sem isso, eu acho até perigoso, porque o homem público fica muito exposto. Se uma pessoa chega e fala, fulano de tal se envolveu nesse ou naquele crime, então precisa haver a prova, sob pena de você macular aí a imagem para sempre de um homem público, de um profissional, de um pai de família. Então, eu sempre prezo por esses cuidados. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual Emanuel Pinheiro do PE. Vamos aguardar para ver toda essa movimentação em torno da realização ou não do plebiscito aqui em Cuiabá e Várzea Grande, para tratar exatamente da continuidade ou não, da mudança ou não do veículo modal que vai ser adotado aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Deputado, obrigado pela sua participação mais uma vez aí, né? Que não vai faltar discussão realmente por lá. Muito obrigado pela oportunidade, até para poder esclarecer. Então, se o governo, repito, se o governo decidir pela continuidade das obras do VLT, eu retiro a nossa proposta de plebiscito. Se ele continuar na dúvida e quiser voltar para o BRT, se for uma decisão de governo, aí a população tem que ser ouvida e tem que dar a última palavra. Muito obrigado e foi uma honra, mais uma vez, estar no seu programa. Muito obrigado.